chamo Marilene, sou estudante de Direito, 7º semestre, professor André Pinheiro, né? Vou tratar de um assunto aqui muito interessante para aquelas pessoas que acham que pegar um dinheiro emprestado, assinar um contrato, que ela pode não ter a obrigação de pagar aquela quantia que pegou. Então, assim, dá a obrigação de pagar a quantia certa. Se a pessoa pegou o dinheiro emprestado, assinou um contrato, então ela precisa ver a obrigação de pagar. Não é só simplesmente pegar o dinheiro e achar que quem emprestou vai ficar a ver navios. O que seria essa obrigação de pagar a quantia certa? É quando o Código de Processo Civil, de acordo com o artigo 523, ele trata de cumprimento de sentença, que condena o pagamento de quantia certa, estabelecendo um prazo de 15 dias para o devedor pagar aquele débito. E se o pagamento não for realizado no prazo de 15 dias, a dívida será acrescida de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% também. Ou seja, o objetivo é incentivar, né, o cumprimento voluntário da obrigação, né, evitando medidas mais drásticas, ou seja, para satisfazer o crédito, né? Ou seja, se o devedor sabe que está devendo ali o credor, então ele tem obrigação de pagar aquela quantia certa, para que evite multas, para que evite que ele possa pagar honorários advocatícios. É importante que cumpra com as suas obrigações, né? O devedor cumpra com a sua obrigação. Tem uma dica prática e muito importante sobre a obrigação de pagar a quantia certa no Código de Processo Civil, para quem está cobrando, que chama exequente, e quanto para quem está sendo cobrado, que é executado. Ou seja, o devedor, ele tem, lembrando que o devedor ele tem um prazo de 15 dias para pagar voluntariamente, e se ele não pagar, incide multa de 10%, honorários advocatícios de 10% e o risco de penhora de bens. Imagine, você, além de não pagar, um exemplo, uma dívida de R$5.000, né? E aí você não paga aquela dívida, você assinou um contrato, aí você não pagou aquela dívida. Ou seja, aquela obrigação de pagar a quantia certa, você tem um risco de ter penhorado um bem. Você tem uma casa ali de 200 mil, aí você uma dívida de 5 mil ou 10 mil, você não pagou, qual o risco de ser penhorado? Então, o importante é que você pague voluntariamente, que não fique devendo, pague certinho, para que evite sentença judicial, para que evite situações que você possa depois se arrepender, né? Mas que você tenha consciência de que se pegou o dinheiro, pague certinho, pague conforme o contrato, para evitar situações drásticas futuramente, tá bom? E é essa dica que temos aqui para vocês sobre a obrigação de pagar a quantia certa, e segundo o código, o artigo 523 do Código de Processo Civil, que você possa pagar, ou seja, caso você pague, o processo é extinto. Mas, se você não pagar, vem a situação de penhora de bens, né? Que o juiz pode determinar por medidas de penhora online, penhora de bens, móveis, imóveis ou veículos, protesto de títulos, inscrição do nome de cadastro de inadimplentes, entendeu? Então, você precisa ter essa obrigação de pagar. E quando o credor ele entra com uma ação de execução de quantia certa contra o devedor, indicação do valor atualizado de dívida, cálculos de encargo, juro, multas, correção monetária, prova de título executivo. Então, o melhor que se faz é pagar mesmo a dívida. Muito obrigada, agradeço pela atenção de todos vocês.